Aos escalões de IRS. Bom, nós tivemos essa surpresa do alargamento do número de escalões este ano. Isto até acaba por ter um efeito contraproducente, ao contrário do que está a ser vendido. Certo, é completamente verdade. Em primeiro lugar, agradecer novamente o convite e entrando diretamente nos escalões. Os escalões, o Governo apresentou isto como uma medida de reforço da progressividade, ou seja, no jargão socialista, da justiça social. Bom, o que se pretende aqui é um desdobramento de 2 escalões, do terceiro e do sexto, que já foi aprovado, aliás, e vai entrar em vigor quando o Orçamento de Estado vier a ser publicado. O Orçamento de Estado de 2022. Bom, o Ministério das Finanças teve o cuidado de dizer que o desdobramento destes 2 escalões irá ter um impacto de 150 milhões de euros no bolso dos portugueses. Bom, tendo em conta que a receita anual do IRS ultrapassa os 15 mil milhões de euros... Isto é uma mixeruquice, desculpe, uma expressão. É, completamente. Isto significa que o Estado, com este desdobramento, irá prescindir de menos de 1% da receita fiscal de IRS. Eu repito, menos de 1%. E assim se vende fiscal. Política fiscal amiga do E contribuinte. esta medida tem aparecido em todos os telejornais, faz parangonas em todos os jornais e, no entanto, o Estado vai prescindir de menos de 1%. Atenção, não é da receita fiscal global, é da receita do IRS. Menos de 1%. Que são os tais 15 mil milhões de euros. Mais de 15 mil milhões de euros. Bom, em segundo lugar, esta medida, como disse, é defendida como uma medida fundamental para aumentar a progressividade do imposto. E, como já foi dito, o IRS em Portugal atualmente é um imposto altamente progressivo. Brutalmente progressivo. Em que 16% das famílias com mais rendimento pagam e suportam cerca de 70% da totalidade da receita do IRS. Eu vou repetir. 16% suportam cerca de 70% da receita fiscal do IRS, em que, e repito aquilo que foi dito, em que as taxas marginais máximas ultrapassam os 50%, combinando os 48% da taxa máxima com os 5% das taxas adicionais de solidariedade, que já deviam ter acabado, by the way, porque foram medidas introduzidas no tempo da Troika e que neste momento já deviam ter acabado e que não acabaram, e em que 44% das famílias portuguesas não paga qualquer tipo de IRS, embora beneficiem de todos os serviços públicos que o Estado presta. Como sabemos, maus serviços públicos, mas ainda assim serviços públicos financiados também pelo IRS. Paulo, mas isto vai ser um peso, um lastro no futuro, não é? Porque estas famílias não têm capacidade para suportar um IRS porque têm rendimentos baixos. Têm rendimentos baixos e, por isso, este nível de famílias que não pagam IRS, provavelmente no futuro até aumentarão, tendo em conta aí as recessões económicas, que, enfim, será para outro programa, mas as recessões económicas... Não, e o aumento da pobreza, que é um indicador que nós temos neste momento. Sem dúvida nenhuma. Bom, e por isso, a progressividade em Portugal, e este era o ponto em que eu queria chegar, a progressividade em Portugal é altíssima, mesmo comparando com padrões europeus, mesmo comparando com países do norte da Europa, mesmo comparando com países nórdicos. Atenção, países nórdicos esses e países do norte da Europa que prestam muito melhores serviços públicos que Portugal presta. Mas há um terceiro ponto muito importante que você também suscitou na sua pergunta e que tem a ver com o seguinte. Este desdobramento do IRS vai determinar que Portugal, na prática, vai ter um IRS com 11 escalões. Os 9 das tabelas gerais mais os 2 das taxas adicionais de solidariedade. E Portugal, mais uma vez, será um recordista na Europa dos escalões. Não há nenhum país da Europa com tantos escalões como Portugal. Bom, e o que é que isto significa para as pessoas no futuro? Bom, isto significa que as famílias que tiverem aumentos de rendimento no futuro serão fortemente penalizadas ao nível do IRS. Significa o quê? Significa-se que pequenos aumentos de rendimento, provocados, por exemplo, por progressões na carreira, por prémios, por bónus, determinarão imediatamente a passagem para o escalão seguinte e o pagamento de uma taxa agravada correspondente a esse escalão seguinte. Ou seja, só terminando este ponto, isto significa, que eu termino já, isto significa que um IRS com muitos escalões penaliza o trabalho, o esforço e o mérito. O que o Paulo está a dizer é, isto é tão estreito agora que qualquer variação minimamente significativa do rendimento pode pôr a pessoa no escalão seguinte. Escalão seguinte, que significa uma taxa agravada. Por isso, um IRS com muitos escalões é verdadeiramente um IRS socialista. É um IRS que penaliza o trabalho, o esforço
o mérito das pessoas. Daí aquele valor que o Paulo dizia, que é uma mixurquice de apenas 150 milhões de euros que, sem dúvida, em que os sem contribuintes dúvida. são beneficiados. Eu sempre defendi e continuo a defender um IRS com poucos escalões, com taxas muito mais reduzidas, para permitir acomodar que aumentos de rendimento das famílias não determinem uma passagem automática para o escalão seguinte. Sim. Não é? É exatamente o contrário que temos neste momento. Na segunda parte, aliás, que o GP de Farinha desenvolveu muito bem na conversa improvável que fizemos já há 2 semanas, que é, por um lado, as deduções, que também nos foram vendidas como uma coisa fantástica, e por outro lado, a questão da retenção na fonte. Sem dúvida. Vamos a isto? Vamos a isto. Claramente, e os números apontam nesse sentido, de uma forma inequívoca, claramente, as retenções que são feitas mensalmente no ordenado das pessoas estão excessivamente elevadas face ao imposto que a pessoa paga no ano seguinte, correspondente ao ano onde são feitas as retenções. Daí as grandes devoluções depois são feitas. Exatamente. O ponto é exatamente esse. Ou seja, se olharmos para as estatísticas de IRS, por exemplo, do ano de 2021, verificamos que a Administração Fiscal realizou reembolsos só de IRS no valor de cerca de 2.900, 2.800. Eu tinha ideia de serem 2.800. São 2.840 mil milhões de euros. Ok? 2.800 milhões de euros, assim é que é. Ou seja, isto significa, na esmagadora maioria dos casos, retenções a mais. Cobrou a mais. Não é? Cobrou a mais. Ou seja, não é só, há também a questão das deduções, há deduções que a Administração Fiscal não pode, só pode verificar no momento em que é apresentada a declaração. Mas não valem 2.800 milhões de euros. Não valem. A esmagadora maioria dos reembolsos são retenções a mais. E este é um problema muito sério que tem que ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Significa isto que o Estado está a reter muito mais do que o imposto, que já é muito elevado. Ou seja, a retenção ultrapassa, eu diria, pela esquerda, ultrapassa pela esquerda as mais altas taxas de impostos que são praticadas. Pois. E isto tem que acabar. Temos aqui 2 espectadores que já nos perguntaram porquê não estamos a falar de taxa única no IRS, ou flat tax. Vou dar um exemplo. O Nicolau Primavera Carvalho diz assim: boa parte a partir do Reino Unido. Olha, eu sabia que éramos vistos em muitos países, ainda bem que há gente a esta hora a ver. E diz ele assim: por que não volta a ser tema a flat rate como existe aqui? 20% para rendimentos de trabalho até 40 mil libras e 40% acima deste patamar. E só paga tax a partir de 12.500 libras. É muito mais claro e simples. Camilo, a questão do flat tax é uma questão interessantíssima e eu nunca fugi a essa questão porque considero de facto. Mas o Paulo tem receio da perda de rendimentos por parte do Estado. Vamos por partes. A Constituição da República Portuguesa estabelece no seu artigo 104 que o IRS, ou seja, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, deve ser um imposto único e progressivo. E, normalmente, principalmente a esquerda, os socialistas, olham para este comando constitucional dizendo, bom, isto significa que o IRS tem que ter muitos escalões. E estamos hoje numa situação de 11 escalões, somos o recordista da Europa em escalões. Ora, isso não é verdade. Isso não é verdade. Matematicamente falando, tecnicamente falando, é possível um imposto continuar a ser um imposto progressivo, por exemplo, com 2 escalões apenas, com 2 taxas apenas, desde que tenha uma isenção de base. Claro. Se tiver uma isenção de base, um imposto, como acontece no Reino Unido, com 2 escalões e 2 taxas, continua a ser progressivo, porque as pessoas que ganham mais dinheiro continuam a ter uma tributação efetiva superior àquelas que ganham menos dinheiro. Paulo, e por isso, uma pergunta muito simples. Porquê é que, por exemplo, o Paulo foi dirigente do CDS? Porquê é que os partidos... Foi isso. Portanto, e aproveito já para dizer que estou absolutamente convencido que o CDS voltará a crescer e a chegar ao Parlamento. Bom, pronto, eu esta parte aqui responsabilizo apenas o Paulo. Sim, isto é um programa de caráter... Mas já que falou do CDS, eu deixo ficar esta nota, mas voltemos ao IRS. Paulo, porquê é que os partidos não têm feito então esta proposta? O único que vimos foi a Iniciativa Liberal, durante a campanha eleitoral, mas foi uma situação um bocado diferente. Porquê é que não se adota um sistema... É que o Nicolau tem razão. Isto era clareza e transparência. Mas eu comecei o programa a criticar o aumento dos escalões e a criticar o desdobramento dos escalões. Por isso eu sou favorável... Espera aí, eu já lá vou. Eu sou favorável a uma redução de escalões e uma redução de taxas. E gostava de ter, por exemplo, um sistema como este, apenas 2 escalões? Eu acho que é perfeitamente possível termos um sistema como este. Agora, é importante ter esta ideia. E para falarmos sérios, para sermos sérios e falarmos seriamente sobre esta matéria. Um sistema
com 2 escalões ou com 2 taxas, que pode, matematicamente, tecnicamente falando, continuar a ser um imposto progressivo, porque, como disse, a tributação efetiva é superior nos rendimentos mais elevados do que nos rendimentos menos elevados, é um sistema que determina uma perda substancial de receita. Estávamos a falar há bocado, o IRS... 6 mil milhões de euros? O IRS vale cerca de 15 mil milhões de euros ano. Eu diria que um sistema com 2, 3 escalões poderá determinar uma perda de receita de pelo menos 5 mil milhões de euros. Bom, o que é muito dinheiro, tendo em conta que Portugal está obrigado a ter déficits controlados, abaixo de 3%, e, se possível, portanto, era uma superávites. Coisa para se fazer a 10 anos. Não, Camilo, o que eu acho que é importante aqui, você já há bocado referiu que alguns partidos propuseram flat tax, mas eu não vejo esses partidos a defender reduções de despesa. É muito fácil defender a redução de impostos. Deixa-me só terminar este ponto. Olha, veja o vosso caso quando estiveram no governo, o drama que foi baixar a despesa. Sim, mas o nosso caso foi quando o governo estava e quando o país estava em bancarrota e o PSD e o CDS foram chamados para salvar o país da bancarrota. É uma situação absolutamente excepcional, não é o caso atual. Mas deixe-me continuar na história da redução da despesa, que eu acho essencial. A mim não me parece ser sério propor redução de impostos, e nomeadamente o flat tax, sem... paralelamente, propor reduções significativas de despesa que eu não vejo nesses partidos. Porque, repare, não vejo nada nesses partidos. Pedir redução de impostos é muito popular. Pedir e propor redução de despesa é um cargo dos trabalhos. É preciso muita coragem, porque se enfrenta muitos grupos de interesse que vivem à mesa do orçamento. Essas propostas determinam necessariamente greves, Paulo, estamos a ficar sem tempo ao programa. Vamos a isto. E por isso, a flat tax, que eu acho que é uma questão interessante, deve ser associada, para ser sério, propostas concretas de redução de despesa. Na questão da dedução à coleta, há uma questão muito importante que tem a ver com os juros da compra de casa. Como sabemos, atualmente, as deduções à coleta não permitem a dedução de juros. E era muito importante que passassem a permitir, uma vez que, como sabemos, a taxa Euribor vai subir, inexoravelmente, e por isso há muitas famílias que vão pagar muito mais pelos empréstimos de compra de casa, e era muito importante que esse pagamento, pelo menos, fosse dedutível do ponto de vista fiscal. Foi uma proposta, aliás, que o CDS apresentou.